I have a pen, I have pineapple. Finalmente o episódio 9 de The Amazing Digital Circus está entre nós. Na verdade está entre nós há 4 semanas. Pois é, eu demorei um pouco para postar esse vídeo. Mas pelo menos não foi um mês. Com seus 3 longos anos infernais com esse projeto, onde os fãs são uns arrombados de merda. Pelo menos é o que a criadora fala, né? Sério, a Guziworks deve estar numa paz agora sabendo que a série acabou. Porque, como eu disse, os fãs dessa série são malucos e eles descobriram aonde ficava a vizinhança do episódio 7. Sabe o episódio 7 do flashback do Jax que aparece em 10 segundos? Então, os fãs descobriram onde ficava essa vizinhança e ficaram perguntando sobre o Jax nessa vizinhança. Eles ficaram perguntando sobre um coelho antropomórfico roxo. Se eu ganhasse uma moeda para toda vez que eu visse uma comunidade de algo que eu gosto perguntando sobre um local específico onde talvez tenha um homem coelho roxo, eu teria 2 moedas. O que não é muito, mas é estranho ter acontecido 2 vezes. Bom, a série já acabou e já tem um tempo, então basicamente todo mundo já sabe o que tá acontecendo, com os personagens e tudo que aconteceu. E eu tô aqui pra fazer mais um daqueles vídeos sérios sobre o final da série. E pra contar um pouco da minha jornada sobre esse episódio. Jornada como se eu tivesse participado do episódio, né? Mas também falar como eu me identifiquei com o personagem desse episódio. E dando spoiler, foi o Jax. Eu sou literalmente o meme do Kurapika agora. Como eu falei, esse vídeo vai ser um pouquinho mais sério. Então se você não aguenta deixar a zoeira descansar por 2 segundos, mas antes de você sair, deixa o like e se inscreve no canal fazendo favor. Kurapika. Eu não vou falar aqui do episódio inteiro, porque esse não é o foco do vídeo. Se você quer uma análise mais detalhada, eu recomendo ir ver os vídeos do Core, por exemplo. O que eu vou falar aqui é de quando o Jax abstrai e a Pomni vai tentar, entre aspas, consertar ele. Vamos começar então de quando a Pomni vê as portas do Jax, que, pra quem não entendeu, é o que o Jax sente por cada pessoa do circo que ele já conviveu, em um universo onde essa pessoa abstraria, e como ele enxerga essa pessoa também. A Agatha ele sente ódio, por conta que, tirando a Ribbit e o Kaufman, ela é a única pessoa que sabe dos problemas dele. Por isso que ele vira o Jax psicopata. A Gangle ele sente... sexo, Batman. Ele tá falando de sexo. Esse é o grande motivo dele virar o Jax Mage, por causa que ele mesmo fala que ele não entende nada desse bagulho de gênero e... sei lá, sentimentos românticos? A Zubo ele sente graça, humor e piada. Ele gosta de ficar rindo e se divertindo da desgraça que acontece com ela e das coisas dela. Por isso que a representação dele pra ela é o Jax Looney Tunes da vida. Isso é tudo pessoal. O Kinger é meio complicado, mas pelo que dá pra entender, ele vê ele como um aprisionamento e até mesmo esquisitice, como dá pra ver pelo Jax Piano. E sim, o Jax Piano é como o Jax enxerga o Kinger. Por isso o Jax Piano é meu favorito, mano. O cara é simplesmente o GOAT da série. Agora o elefante da sala, que obviamente é a porta trancada. Quando eu vi o filme, eu me perguntei por que tem uma porta trancada. Mas agora que eu reassisti o episódio faz um pouco mais de sentido. Essa era pra ser a porta da Pomni, que o Jax tentou reprimir tanto a ajuda da Pomni quanto a ajuda da Ribbit. E pra simbolizar, ele literalmente trancou tudo envolvendo elas duas. E o Kaufman também, né? Foi algo tão pesado que nem as outras representações do Jax gostam dessa representação. Dá pra perceber que realmente o Jax tentou reprimir tudo isso que ele sentia. Todas essas coisas boas que ele achava que eram ruins, ele tentou ao máximo deletar e reprimir por ele achar que não eram coisas boas pra ele, que eles iam depois usar essas coisas pra maltratar ele. E só adiantando, eu já senti isso. Mais vezes do que eu queria. Mas voltando à história do episódio, a Pomni finalmente consegue abrir a porta com a ajuda do Jax Piano e vai. Ela entra na porta que representa outro Jax. Mas antes disso, a gente vê o flashback dele. Nas cenas live action do episódio, já podemos ver o Jax fugindo depois da briga que ele teve com a mãe dele. Não se sabe aonde ele conseguiu um carro,
e aonde ele estava dormindo também. Provavelmente num prédio abandonado pela CIA, onde o Jax encontrou os scanners cerebrais, né, os headsets, colocou nele mesmo e entrou dentro do circo. Onde nós finalmente conhecemos a Rivet e descobrimos o porquê o Jax gostava tanto dela e porquê ela era a verdadeira amiga dele naquele lugar. Eles desabafavam bastante, conversavam bastante sobre a vida deles fora do circo. E também riam, se divertiam com as aventuras do Caim, incluindo junto com o Kaufman, né? E tem toda aquela cena do quarto do Jax com a Rivet, que inclusive é uma das melhores cenas do filme. Eu acho muito bom como a cena não corta em nenhum momento. Sério, a direção dessa cena é muito boa. A gente também descobre um pouco do passado da Rivet, onde ela fala que antes de entrar no circo, na verdade acho que horas antes, ela tinha acabado de brigar com os pais dela. Quem diria, toda pessoa que entra nesse circo passa por algum trauma antes, né? Parece até trem infinito. Pera aí, vocês não sabem o que é trem infinito? Droga, eu tô ficando velho. Bom, pra quem não sabe ou nunca assistiu, Trem Infinito é uma série onde pessoas com problemas pessoais na vida, como briga com os pais, bullying e até mesmo crises existenciais, acabam por algum motivo encontrando um trem com vagões infinitos. Tá aí o título do desenho. Onde cada vagão vai tentar te ajudar a melhorar a sua vida. O único problema é que esses vagões são aleatórios. Então você pode estar tomando um chá com o Chapeleiro Maluco do Alice nos Países das Maravilhas. E em outro vagão você pode ter o Predador te seguindo. E a parte onde eu acho parecido com o circo digital é onde todo mundo que entra nesse circo parece que tem algum problema mental. A gente não viu quais eram os outros problemas dos outros abstraídos, mas eu tenho certeza que era algum problema traumático. Eu tenho certeza disso. Mas pera aí, a gente tava falando de Digital Circles, né? Bom, voltando ao Jax e a Rivet, acontece toda aquela cena da história do Jax. Essa cena que já me pega muito, porque as pessoas sempre enxergam os homens como fortes, imparáveis e isso não é de todo mal. Muitas pessoas gostam de super-heróis porque eles nunca desistem e sempre se levantam. Eu me incluo nisso, meu herói favorito é o Homem-Aranha. Mas hoje em dia, 90% dos homens não são mais assim, imparáveis, sabe? Nenhum homem é o He-Man, por exemplo. Tem homem que chora, que comete erro, e isso é normal. Hoje em dia existem homens muito mais frágeis que querem falar do que estão sentindo, como o Jax, por exemplo. E novamente eu me incluo nisso. Eu sempre vi várias pessoas, meus familiares, por exemplo, que sempre falaram que eu tinha que ser forte. E eles estão certos, mas ao mesmo tempo você desabafar com outra pessoa que você confia é algo bom, sabe? Outra coisa, eu não tô dizendo que se você é um homem frágil, você tem que ser gay ou trans, como o Jax, por exemplo. E sim, para quem não sabe, a criadora confirmou que o Jax é trans. Confirmou não, né? Ela fez um desenho do Jax com roupa de mulher, demonstrando que ele é trans, porque ela é trans e ela disse que o Jax, tirando a arrombadice dele, é literalmente ela. Então, ele aparentemente é trans. Mas tipo, não é porque você é alguém mais frágil que você tem que ser mulher, ou andar com roupas de mulheres. Esse é o exemplo do Jax, não precisa ser o seu exemplo. E não, eu também não tô dizendo que se você é homem, você não tem que ser mulher, ou se você é mulher, você não tem que ser homem. Não, cada um faz o que quiser da vida. Se você acha que você nasceu com um gênero que não deveria ser, vai lá, mano. Um belíssimo de um exemplo é o Mark de Invencível, que eu acabei de fazer piada com a série dele. Ele é um homem forte, destemido, e ao mesmo tempo frágil e quebrado, sabe? Ele conversa com outras pessoas, ele não tem medo de demonstrar seus sentimentos, ele confia nas outras pessoas, e é isso que faz ele ser humano. A gente pode até pegar o Homem-Aranha também como exemplo. Inclusive, eu vou passar essa lição, que Digital Circles tem ela, mas não demonstra totalmente ela. Então eu vou falar ela aqui. Se você é um homem, mulher, não importa. Se você é alguém frágil, converse com as pessoas que estão ao seu lado. Seus pais, seus amigos. Porque se eles realmente gostam de você, eles vão dizer o que fazer para você melhorar. Isso é meio óbvio, na verdade, mas tem pessoas que só preferem lidar com os próprios problemas sozinhos do que pedirem para as outras pessoas. Ou também, novamente, o exemplo do Jax, né? Que ele achava que todo mundo ia usar essas coisas contra ele, como bullying, por exemplo. Talvez um trauma que tenha acontecido com ele, né? E, novamente, eu me identifiquei com isso, né? Você já deve estar cansado disso. Você deve estar achando que eu sou o vítima da história. Mas esse lance de você conversar algo muito pessoal com uma pessoa e você achar que essa pessoa vai usar isso depois... é algo que passou por muito tempo na minha vida. Isso já passou, não passo mais por isso.
Acho que eu parei com isso no final de 2024, no começo do ensino médio, eu lembro que foi isso. Resumindo, todo esse momento do Jax falando pra Ribbit como ele não é tão forte assim quanto ele queria ser, e as pessoas queriam que ele fosse, e ele depois achar que a Ribbit vai usar os sentimentos dele contra a vontade dele, é algo muito pessoal pra mim que eu já passei, infelizmente. Acho que todo mundo talvez passe por isso, não sei. Comente aí se você já passou. Inclusive, agora pra quebrar o gelo, você sabia que se o Kaufman não tivesse interrompido o Jax e a Ribbit, ia acontecer o que os fãs malucos de Digital Circus querem fazer com a Pomni? Quem entendeu, entendeu. Ei, você aí, tá gostando desse canal que você tá assistindo? Então se inscreve na moral. Isso deixaria eu, o nosso apresentador, o nosso editor, o nosso roteirista e o nosso gravador, todos da nossa equipe muito felizes. Então eu vou te dar 5 segundos pra você se inscrever. Vamos, se inscreve. É de graça. Olha só, eu acho que pensaram que eu tinha morrido, mas na verdade eu voltei. Ah, mas que porra! Bom, depois disso vocês sabem, né? O Jax começa simplesmente a afastar a Ribbit porque ele tem medo de que ela use tudo que ele falou pra ela zombar dele e humilhar ele. Provavelmente isso foi algum evento traumático que já aconteceu na vida do Jax. E como eu já tinha falado, eu me identifiquei com isso, mas eu quero explicar melhor. Na minha sexta série, eu tinha acabado de ir pra uma escola nova e eu não sabia levar a zoação. Sabe, aquela zoação normal de amigo? Eu não sabia levar isso e eu não sabia nem diferenciar isso com bullying normal, sabe? Bullying normal? Isso existe? Bullying normal? Então eu lembro que alguns colegas que eu fazia na minha escola, eu sempre falava as coisas, tipo, achando que ia ser engraçado ou alguma coisa assim, e normalmente eles zombavam de mim. Mas eu achava que ia ser engraçado, mas não de uma forma de zombar, sabe? Eu não lembro, eu tinha 11 anos, mas eu lembro que me pegava muito quando eu falava alguma coisa que era engraçado ou que eu me importava, e eles simplesmente cagavam na minha cara. Provavelmente algum deles falava só pra zoar mesmo, mas como eu falei, eu não sabia levar a zoação e eu não sabia a diferença. Então eu sempre achava que era só bullying. E provavelmente alguns outros também faziam bullying comigo, mas como eu falei, eu não sabia diferenciar. Como eu falei, isso não acontece mais hoje em dia com o meu núcleo atual de amigos. Eu sei que as zoações que eles fazem comigo não é pra me deixar um bosta, e eu zoo eles também, então tá todo mundo ganhando, né? Basicamente uma diferença, né? Isso acontece comigo até os dias de hoje, mas eu tenho amigos que eu sei que agora que não me zoam pra valer. Eu agradeço muito por não ser um estadunidense, porque o bullying de lá, meu Deus do céu! Inclusive isso também é uma outra lição pra vocês que estão assistindo esse vídeo. Se você faz parte de um grupo de amigos que zoa você, mas você também percebe que se importam com você, mais se importam do que zoam, então cara, fica tranquilo, é só zoação de amigo, de brother mesmo. Enfim, eu tô falando muito de mim, né? Tipo, esse vídeo ia ter problemas pessoais mesmo, mas eu tô falando muito de mim. Vamos falar do Jax. Enfim, o resto a gente conhece. A Ribbit abstrai, o Jax vira o arrombado que a gente conhece pra esconder os sentimentos dele, literalmente aprisionar os sentimentos que ele tá sentindo. A Pomni aparece, o Kaufman abstrai e ele aprisiona ainda mais os sentimentos dele, mandando ele parar de chorar na frente do espelho com a bola de boliche que era da Ribbit, depois virou do Kaufman. Depois acontece toda a coisa com a Pomni e ele aprisiona ainda mais. Meu Deus do céu, a falta de uma terapia é algo impressionante, viu? Quer dizer, não tem terapia no circo, né? Aí complica. Dito tudo isso, lembra que na verdade a gente tava vendo a Pomni dentro da cabeça do Jax? Pois é, então a gente volta pra isso. E agora acontece pra mim uma das melhores cenas desse filme, que eu de novo me identifiquei muito com as frases, com as palavras que ele falou. Menos a parte dele agredindo a mãe, é claro. Eu não sabia que você tocava piano. Eu só sei tocar umas 2 músicas. Por quê? Por que você tá aqui? Você sabe de tudo agora. E então por que você tá aqui? Só pra poder jogar todos os erros na minha cara? Eu sou uma pessoa horrível.
É isso que você quer que eu diga? Eu já sei disso. Então por que ainda tem gente que se importa comigo? Não era pra você se importar. Não era pra você sentir minha falta, não era pra você me amar. Não era pra ser assim. Por favor, só me deixe em paz. Você só tá piorando as coisas. Você só tá piorando as coisas. Você devia ter desabafado comigo. Agora é tarde. Eu fiz isso comigo mesmo. Não tem mais volta pra mim. Então, desabafa agora. Eu te odeio. Você sabia? Por que você sempre deixa as coisas mais complicadas, Pomni? Esse é o meu jeitinho. Eu não quero ir embora. Fica comigo. Eu queria falar agora um pouquinho de como foi a minha experiência assistindo esse filme, porque eu tive uma boa experiência. Eu assisti esse filme com os meus amigos, e eu já fiquei muito emocionado assistindo ele, mas eu não chorei na sessão. Eu assisti com meus amigos, conversei com eles sobre o filme, enfim, essas coisas que amigos fazem, e aí eu voltei pra casa. E, como eu disse, eu não chorei assistindo o filme. E eu ganhei um brindezinho da Cinemark, porque eu fui ver no Internacional. Eu ganhei um brindezinho da Cinemark, que era um ingresso com o pôster do filme, que eu tenho até hoje, inclusive, é muito legal. E eu fui assistir o filme numa sexta-feira. E no sábado, que era o dia seguinte, né, eu tinha que sair de manhã. Então eu acordei cedo, e quando eu acordei, eu virei na hora para minha estante, onde tava o meu brinde do Digital Circus. E quando eu olhei pra ele, eu lembrei de tudo que eu tinha visto no filme. E aí eu entrei no banheiro para escovar o dente, lavar o rosto, essas coisas. E lembrando de tudo no filme, eu comecei a chorar. Comecei a chorar muito. De primeiramente imersão à série, né, aos personagens, que eu gostei tanto. E segundamente pelas identificações que eu falei nesse vídeo. E depois, reassistindo o episódio para fazer esse vídeo e quando lançou no YouTube, eu dei umas lacrimejadas de novo. Pois é. Ninguém é de ferro, né? Como eu falei nesse vídeo. Esse episódio, ele foi muito bom, sério. E olha que eu nem falei de tudo dele, eu nem fiz uma análise. Eu fiz, tipo... Quer dizer, eu fiz uma análise, mas eu não fiz uma análise do episódio. Eu fiz uma análise do Jack, sabe? Eu nem falei tudo que eu tinha pra falar também, porque senão o vídeo ia ficar muito mais pessoal. E eu não quero fazer vídeos assim. Eu quero fazer vídeos para as pessoas rirem. Eu quero fazer vídeos pra contar coisas que eu gosto, sabe? Então, eu não quero ser um psicólogo, sabe? Obviamente eu vou falar outras coisas, coisas pessoais, mas eu não quero fazer só isso. Eu falaria pra você ir ver o episódio por conta própria, mas provavelmente você já assistiu, porque eu vou postar esse vídeo no final do mês de julho, e o episódio lançou na metade de julho. Mas e aí, o que você achou do último episódio de The Amazing Digital Circus? Achou bom? Achou ruim? Achou uma bosta? Comente aí. Eu tenho um sonho de passar o Lucas Neto em número de inscritos, então se inscreve aí na moral, tô quase lá. E lembrem-se, vocês só precisarão manter os olhos
bem no centro da televisão. Eu sou o Dark, uma boa noite. Tá achando que vai ter spoiler do próximo vídeo, não é mesmo? Bom, só que não.